Olá, boa tarde de novo. Então, continuando, o Caravaggio. O Caravaggio, ele foi um pintor barroco considerado à frente do tempo dele, né? Então, ele se destaca devido ao domínio que ele tinha da luz, né, nas reproduções, nas suas pinturas, e ao realismo, né, que ele trazia à cena. Ele acabou se destacando porque ele deixou de lado os ideais de beleza greco-romanos, até então seguidos pelos pintores renascentistas, né, o ideal de beleza, né, a proporção da figura humana, né, as figuras bonitas, né, enfim, ele deixou de lado tudo isso e passou a utilizar de pessoas comuns nas suas obras, né? Então ele, por exemplo, ele usava como modelo um mendigo, um ambulante, uma prostituta, então a pessoa do dia a dia dele, tá? Aí o que aconteceu, né? Na verdade, ele seguiu o próprio Conselho de Trento, né, que pediu para que os pintores barrocos, né, nesse momento, eles trouxessem o máximo de realismo às suas pinturas, numa tentativa de fazer com que os fiéis entendessem, né, o catolicismo e também viessem, né, para a religião católica e entendessem também até a própria Contra-Reforma, enfim, o que estava acontecendo na Europa no contexto histórico que ele viveu. Além das figuras humanas, ele também trabalhou com natureza morta, né? Então, por exemplo, se você tem um quadro dele e vê uma cesta de frutas ali, tem todo um simbolismo naquela obra, né? Então, por exemplo, você pode ter uma maçã apodrecendo, né, que vai estar remetendo ao pecado original. Você pode ter uma pera que remete a Cristo, você pode ter a uva que remete à caridade, enfim, todo um simbolismo. E o contexto, né, a cesta em si, dessa natureza morta, né, no caso, remetendo também até ao renascimento, né, a uma vida nova, né, então, ou seja, todo um simbolismo que ele traz. E nas pessoas também retratadas. Então, por exemplo, você pode ter uma obra que você tem Jesus subentendido conversando com as pessoas, né, que estão ali em volta dele. E essas pessoas podem ser mendigos, pode ser o próprio, sei lá, o dono do local, ou, sei lá, de uma estalagem, enfim, pessoas comuns. O nome dele, né, era Michelangelo de Meresi, nome de batismo. Ele nasceu em Milão em 1571 e o nome de Caravaggio vem do vilarejo ao qual ele viveu, né, que ele nasceu, que ele viveu. Era um vilarejo pequeno, pobre. Desde pequeno também o artista ele sempre se interessou por pintura e então ele passou, né, ele passou em diversas cidades italianas, né, aprofundando sua técnica, né, e fazendo vários contatos esses que foram importantes depois na fase adulta dele. Apesar de todo o prestígio que ele teve, ele viveu na pobreza, né, ele contava com auxílios de caridades da igreja, né, que eram doados, e também com a venda, né, com as encomendas que ele tinha de pessoas ricas, né, de pinturas. Porém, ele era agressivo, né? Ele não era uma pessoa fácil, ele era agressivo, era excêntrico, briguento, foi preso várias vezes, matou uma pessoa, morreu jovem, com 38 anos, num hospital. E pobre. Mas apesar de tudo isso, né, ele se destacou, né, ele ficou bastante conhecido, né, ele se destacou, ele fez cerca de 60 pinturas, né, ele fez na verdade poucas pinturas, cerca de 60 delas são raras e estão em posse de colecionadores particulares e da próprio governo italiano, e muitas delas não saem da Itália, nem para exposições fora do país, muito raramente elas saem, né, curioso isso. Bom, Caravaggio ele ganhou fama, né, enquanto que ele esteve vivo, e a fama dele influenciou diversos pintores, tanto da época quanto até nos dias atuais, e não apenas pintores, mas também cineastas, fotógrafos, porque eles utilizam da luz, das composições do pintor para elaborarem as cenas, os enquadramentos. Então é muito comum ter cineastas, diretores de fotografia hoje utilizando a referência da pintura barroca, né, por exemplo, a pintura dele e de outros, mas principalmente a dele, para compor os seus enquadramentos, né, as suas composições cinematográficas. Tá, isso é também bem interessante. Bom, características da sua obra. Então, realismo impressionante, né, que eu falei, então você consegue perceber os detalhes. Então, por exemplo, que eu falei, a pele enrugada, né, a unha suja em algumas obras. Então ele traz essa realidade, ou seja, a pobreza, né, as obras, a pobreza no sentido de estar retratando a pessoa, né, essa pessoa pobre, a qual foi o modelo dele. Então, para ele não interessava a aristocracia
como ideal de beleza. Então era o cotidiano dele em si. O contraste da luz e sombra bem marcado, né, porque você consegue ver bem o uso dos tons escuros, né, na profundidade que ele traz às obras, então por isso as obras são bem escuras, e a iluminação bem marcada, bem definida, inclusive até direcionando o olhar para o que está acontecendo ali naquela cena, né, trazendo essa realidade. As pessoas comuns, né, que nem eu falei, então camponeses, vendedores, artistas, prostitutas, ambulantes, ou seja, ninguém da aristocracia. E essas pessoas muitas vezes sendo modelos para as figuras religiosas que ele traz nas pinturas. E o direcionamento do olhar do observador na sua composição. Então, por exemplo, pela entrada da luz em uma obra, né, numa cena, então você consegue ter esse olhar direcionado ao que está acontecendo e ao mesmo tempo um espaço vazio à frente da obra, que é como se fosse um convite para nós, você observador, nós estarmos participando, é como se nós estivéssemos ali presente, interagindo com o que está acontecendo, tá bom? Então, do Caravaggio é isso. Beijo! Vai ter outro videozinho sobre o barroco, tá bom? Beijo!